Olá, amigos e amigas espíritas, irmãos, simpatizantes e seguidores da doutrina espírita. Sou Miguel Brambila, é um prazer estar conversando mais uma vez aqui. Que Deus nos ilumine, que Jesus esteja conosco e que possamos trazer mais um pouco de reflexões espíritas dentro dessa nossa live aqui, né? Em quarentena, nesta página Sendo Espírita. E o tema é suicídio na visão do Espiritismo. Antes disso, uma pequena mensagem aqui, palavras de Chico Xavier, por André Luiz: ajude sempre. Diante da noite não acuse as trevas, aprenda a fazer lume. Em vão condenará você o pântano, ajude-o a purificar-se. No caminho pedregoso, não atire calhaus nos outros, transforme os calhaus em obras úteis. Não amaldiçoe o vozerio alheio, ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. Não adote a incerteza perante as situações difíceis, enfrente-as com consciência limpa. Debalde censurará você o espinheiro, remova-o com bondade. Não critique o terreno sáfaro, ao invés disso, lhe dê adubo. Não pronuncie más palavras contra o deserto, auxilie a cavar um poço sob a areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovaram. Ampare o seu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós outros é a descoberta e o cultivo do bem para que o divino amor seja glorificado. André Luiz, médium Francisco Cândido Xavier, do livro Agenda Cristã. Que legal, né? O Espiritismo em nossas vidas. Eu sou aí um seguidor, estudioso do Espiritismo desde os 15 anos de idade, ou seja, já há 36 anos. Mas isso não quer dizer que nós sejamos avançados nisso. Quer dizer muito pelo contrário, né, que estamos precisando estudar cada dia mais diante dos acontecimentos de nossas vidas. Porque o senso moral que a doutrina espírita fala no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, na obra codificada, é aquilo que nós vamos aos poucos mensurando, fazendo brotar dentro de nós na nossa escala de valores. E é por isso que, para que tenhamos uma fé sólida e raciocinada, nós precisamos então estudar. Estudar para enfrentarmos a reencarnação, este momento que estamos aqui no plano físico, reencarnados, com coragem e com humildade. Lembrando que Jesus Cristo disse, né, buscar primeiramente o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Ou seja, lembrando que nós estamos aqui de passagem, que os valores materiais vão ficar aqui, mas que, porém, nós temos que trabalhar pela vida até o último instante do nosso fluido vital. Isso é muito importante. Eu gostaria de me referenciar aqui ao ator Flávio Migliacco, da Globo, o Shazam Xerife, lá o seu Xalita de Tapas e Beijos, né, e tantas outras obras, né, que ficou aí na sua carreira de sucesso, né, um homem de 85 anos que se suicidou, dizendo que no Brasil, né, é um tempo perdido e que não vale a pena ser velho no Brasil, e que se colocou numa condição muito difícil, até porque já talvez estivesse aí no limiar do final da sua existência corpórea, mas mesmo que não, né, porque uma pessoa hoje de 85 anos pode até ter saúde, né, se quiser, se tiver tido aí boas experiências de vida e de saúde, e mesmo com dificuldades. Né? Nós temos hoje pessoas no mundo com mais de 100 anos de idade com lucidez. Basta ver o Divaldo Franco, por exemplo, que está com 94 anos de idade, tem força, tem saúde e tem lucidez. Então, as pessoas querem viver, e mesmo aos 85 anos de vida física, é preciso ter esperança. Por que se suicida um homem de 85 anos? Por que morre, arranca-se do corpo, né, achando que o nada será a solução para os seus problemas? Porque um homem que viveu entre artistas, que viveu entre a fama, que viveu todo esse tempo entre o sucesso e trabalhando com qualidade, chega ao final de uma existência vazio, sem esperança no futuro da sua própria existência e da existência da humanidade. A questão que se coloca justamente é a espiritualidade versus o materialismo. Ninguém que viva sem Deus no coração terá esperanças na humanidade nesse momento.
Porque se você olhar só do ponto de vista material, parece que vivemos realmente um apocalipse de eras perdidas. Um apocalipse aonde, né, no final dos tempos, chegaria para o extermínio da humanidade, e não é nada disso. A questão não é essa. A questão é que a vida continua e continua a necessidade de compreendermos que através da lei da reencarnação nós temos um plano reencarnatório determinado por Deus, autorizado por Deus, em ação, junto ao Ministério da Reencarnação, antes de reencarnarmos, e que estamos, portanto, né, executando este plano em maior ou menor grau. Dizem aí os mentores espirituais mais avançados que só uma parte de nós é completista, ou seja, consegue fazer o cumprimento, né, do projeto evolucionista rumo ao aperfeiçoamento do espírito, a imagem e semelhança de Deus, com 100% de aproveitamento para aquilo que foi planejado em uma encarnação. Mas mesmo assim, temos que tentar e temos que continuar tentando, temos que continuar avançando. Então, quando o homem se compara com outro homem, né, aí é claro que ele vai ser frustrado nos seus sentimentos, porque vai encontrar muitas pessoas mais felizes, vai encontrar criminosos impunes, vai encontrar ditadores que vão abusar aí da sua sorte por um longo tempo numa encarnação. Isso está no Evangelho também, a prosperidade do mal. A prosperidade do mal, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é efêmera, que ninguém foge à justiça de Deus. Aquilo que não for resgatado nessa encarnação será semeado para outra e, né, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Então, o Espiritismo, a doutrina espírita, vem nos trazer esta compreensão de que podemos, assim, reformular o nosso destino do ponto de vista da elevação espiritual. Mesmo em tempos dessas dificuldades, nós temos que entender que o desapego necessário ao administrarmos um patrimônio emprestado por Deus, o próprio corpo físico, né, onde temos que cuidar do corpo e do espírito, é uma realidade que deve ser aproveitada com gratidão até o último segundo de nossas vidas, com uma fé de que Deus não nos desampara, que o próprio Filho avançado de Deus, Jesus Cristo, que cuida também do planeta Terra e de nós como irmãos menores, também está pronto a nos auxiliar quando buscamos aí ele como o caminho da verdade e da vida, como um exemplo, né, de desapego, como um exemplo de aprendizado moral, como um exemplo de ética e como um exemplo de perdão e transformação. A lei da reencarnação, portanto, nos dá essas possibilidades. Só que a pessoa que se suicida, na verdade, ela está renunciando àquilo que ela não teria o direito, a um poder que não lhe pertence, porque este, assim como qualquer pessoa que tem aí uma certa liberdade em determinado cargo público ou no trabalho, a tua liberdade vai até onde começa, né, o direito de liberdade do outro, o respeito, né, das pessoas, etc. Isso já é um conceito de civilidade e ética moral desenvolvido pela sociedade, mesmo entre os ateus, teoricamente, né, deveria ser entre os materialistas, mas porém não é. Porque o materialista acha que os fins justificam os meios e que tudo é dinheiro, poder e matéria, sendo que a verdadeira vida está aqui demonstrada pela doutrina espírita, que está no outro plano. Aqui estamos apenas de passagem, exercitando aquilo que Deus permite e que aquilo que é a nossa responsabilidade. Então, o suicídio, na verdade, é uma infração à lei de Deus, que é viver até o último instante, mesmo que tenhamos que sofrer nas filas dos bancos, mesmo, né, isso se chama resignação, porque não quer dizer aceitação cega, mas aceitar a mudar aquilo que é possível, mesmo que neste momento de pandemia estejamos aí sem dinheiro, com faturamento gerado e sem saída e não imaginávamos que isso fosse acontecer, temos que rever o que está acontecendo e buscar com amor, com humildade, a solução para este momento e continuar tentando levar comida para os filhos, sobreviver fisicamente, agir, inclusive, né, na questão de cidadania, de sociedade, de política.
até o último instante, mesmo que estejamos solitários em nossos lares e no auge da nossa fama, da nostalgia, da nossa vaidade do passado, lembramos que algumas pessoas sofrem mais que nós. Então pensemos em fazer a caridade. Vejamos a alegria de Edivaldo Franco, aos 94 anos de idade, né, com mais de 400 filhos, né, registrados no seu nome, na Mansão do Caminho, trabalhando pela imortalidade da alma, sendo que a nossa vida não é só essa. Nós teremos mais vida, nós teremos a vida pela frente imortal, o nosso corpo, né, que se transforma, que envelhece, que perde aí a vitalidade mais ou menos rapidamente, de acordo com o cuidado que tenhamos com ele, é também o que veio do pó e que ao pó voltará. Portanto, caros amigos, portanto, meus irmãos, né, o suicídio nos trará grandes dificuldades no futuro, na próxima encarnação. Porque, por exemplo, você em determinado período, né, deu um tiro no ouvido. Você vai nascer com profundos problemas mentais, você vai nascer com profundos problemas auditivos, porque você atingiu o seu corpo espiritual, enfraqueceu o seu corpo espiritual. Pode nascer uma criança aí com vários problemas e viver só aquele período, né, além de sofrer aí preso ao corpo na hora da sepultura, sem conseguir levar o seu espírito por um excesso, né, de fluidos ainda preso na tua carne, sentir a putrefação do corpo. É terrível o suicídio. Homens velhos que se suicidam, né, homens de certa idade, idosos, é porque não tem Deus no coração. Se compararam com até mesmo Judas se suicidou porque não conseguiu compreender a visão de Deus. Então, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. A nossa fé raciocinada, já dentro da doutrina espírita, sabe que suicida fica muito denso fluidicamente, está à mercê de vampiros astrais, que mesmo que receba a misericórdia de Deus, vai sentir profunda culpa, profunda responsabilidade pelo seu ato tresloucado de ingratidão a Deus, e que ele vai ter que recomeçar aí com grandes dificuldades, porque se tornou um desertor, quando deveria ser um exemplo. Ele vai ter que recomeçar aí a acreditar. E é preciso acreditar na humanidade, sim, porque a humanidade é de Deus. Nós vivemos num mundo, né, inferior, um mundo ainda imperfeito, que está avançando lentamente. A humanidade aqui ainda é bastante complexa no sentido de apego a este mundo. De que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma, disse Jesus Cristo. Né? De que vale ao homem, né, construir castelos de areia, construir, né, roubar ou adquirir tesouros perecíveis, quando os nossos valores devem ser outros. A lição que se deve tirar no momento de crise, de sofrimento, é de paciência, e resignação significa mudar o que você pode mudar e aceitar o que você não pode, seja rico, seja pobre, seja saudável, seja doente. Nunca desista de Deus. Saiba que você está aqui de passagem, mas que é preciso sim ir até o fim. O Espiritismo é bastante claro com relação à eutanásia, não autoriza a doutrina espírita moralmente a eutanásia, ou seja, você está doente, eliminar aí a sua própria vida, e o suicida, então, terá muitos resgates a fazer, muitos problemas, né? Muitos homens bons, geniais, né? que perderam a vida pelo suicídio, têm que passar, às vezes, por encarnações limitados na sua inteligência, para que não façam novamente, né, esse ato tresloucado, arrogante e sôfrego de tirar o próprio corpo físico. A lei da reencarnação é de Deus. Deus nos deu aí autorização para voltarmos a um corpo físico, e até os cabelos de nossas cabeças estão contados por ele, e mesmo que não saibamos, né, sejamos os filhos perdidos no mundo ainda longe de Deus, vamos voltar um dia ao reino de Deus como filhos pródigos, e ele vai nos receber com alegria e com a imperfeição toda que ainda nós temos, é certo, porque nós vamos vida após vida nos tornando a imagem e semelhança de Deus e aprofundando as nossas compreensões dos nossos objetivos na vida, né? Então, a nossa função neste mundo é justamente amar a si, amar a Deus, né? Amar ao próximo como a si mesmo, e amar os inimigos, cada um no seu tempo, cada um na sua realidade. E, portanto, quando a intempérie, quando a dificuldade, lembremos que algumas coisas estamos expiando de vidas passadas, estamos resgatando, estamos pagando, e outras estamos aprendendo para não cometermos as mesmas lições no futuro e não ficarmos presos aos ciclos do eterno retorno, como colocou Nietzsche, né, onde tudo se repete constantemente, infinitamente, sem um fim para a felicidade. Então, jamais ceda à tentação do suicídio. Jamais se compare
com outra pessoa, com outro homem, com outra mulher, com outra situação de felicidade ou infelicidade. Agradeça o que você tem e ande para frente com o que você tem, sabendo que todos somos filhos de Deus, todos somos deuses em potencial desenvolvimento, seus filhos, seremos a sua imagem e semelhança, e utilizando a nossa força, os nossos dons para o bem, para gerar esperança, para gerar progresso, jamais nos sentiremos sozinhos, jamais nos sentiremos descrentes da humanidade, porque imagine se Jesus nos abandonasse, né, o que seria da nossa esperança para o mundo. Você vai saber que numa oração, no momento de fé, no momento de desespero, Deus te traz através de Jesus o exemplo do filho bom, do filho que foi capaz de representar a vontade de Deus diante dos homens e que não sucumbiu à humanidade, mesmo sendo expulso do planeta pela hipocrisia humana, disse: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Então, amigos queridos, né, lamentemos, oremos pelos suicidas e lembremos, né, no filme do Divaldo Franco, há uma situação onde a mãe dele conversa com o padre com relação à filha que se suicidou. São irmãozinhos sofredores. No plano espiritual, um livro da Ione Pereira, Memórias de um Suicida, está um hospital criado por Maria de Nazaré, mãe de Jesus, para acolher esses irmãozinhos sôfregos, né, que se suicidaram por culpas, por responsabilidades cruéis que colocaram sobre si mesmos e que não terão o fim dos seus problemas, mas terão que, no outro lado da vida, na continuidade do mundo espiritual, responder também pelos seus atos a cada um segundo as suas obras. Ok? Era isso, né? Precisei fazer esta live, estava dentro de mim, precisava torná-la registrada. Eu espero que seja útil para alguém um dia, né? E claro que para aquele que acende a luz, para mim próprio também. Coragem, coragem que Deus está conosco. Legal? Muito obrigado. Vou repetir aqui um trecho, né? Diante da noite não acuse as trevas, aprenda a fazer a luz, o lume, né? Então vamos orar que a luz vai nos ajudar. Um abraço, até a nossa próxima live, Sendo Espírita. Valeu!